Os vídeos desse canal contam imagens por vezes fortes. Também certos conceitos, opiniões e teses que eventualmente podem ferir princípios emocionais, religiosos, filosóficos, históricos e científicos. Se você não está preparado para isso, ou se por algum motivo não concordar, agradecemos a sua visita, recomendando, portanto, que nós assistam. Mas se caso você for um fodão do caralho, então se prepare para conhecer o desconhecido. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curta, comente e compartilhe, porque fazer essa merda de ressaca dá trabalho pra caralho. Da mesma forma que Machu Picchu, também em uma fortaleza pré-incaica situada em Ollantaytambo, nos altiplanos peruanos, a mesma incrível técnica que permitiu ajustar com extrema precisão os imensos blocos de pedra, alguns deles pesando entre 12 a 100 toneladas. Como detalhe mais importante, essas colossais pedras vieram desde 12 quilômetros de distância a partir de uma outra altíssima montanha. Por meios convencionais seria impossível levá-las para baixo, atingir um vale distante para depois novamente levá-las a uma outra enorme altitude, em uma nova cadeia montanhosa. Que civilização esquecida foi capaz dessa proeza, e exatamente como e com que meios realizou tal prodígio? Eis mais um intrigante mistério. Através de técnicas idênticas, essa mesma civilização desconhecida construiu em Sacsayhuamán este enorme e intrigante relógio solar, o qual espantosamente vai marcando as horas do dia, perfeitamente baseadas na rotação terrestre e de acordo com a posição do Sol, que por sua vez vai penetrando nos quadrados do monumento, um a um, clareando-os para identificá-las. Cientistas da Universidade de Yale concluíram que uma avançada civilização que antecedeu a incaica por mais de 2000 anos teria sido a responsável por tais prodígios e habitar uma vasta extensão do Peru central e setentrional. E essa mesma civilização pré-incaica legou-nos um mistério ainda maior, uma vasta rede de colossais túneis subterrâneos que aparentemente se estenderia por todo o continente da América do Sul, conduzindo não se sabe até onde. Nessas vastas galerias foram encontrados artefatos elaborados no mais puro ouro, tal como este painel que ostenta caracteres alfabéticos inteiramente desconhecidos na Terra. Também nesses altiplanos peruanos, um outro denso mistério, o Lago Titicaca, que pode ser visto quase no centro do mapa, tem um nome deveras curioso que no dialeto indígena, herdado dos mais distantes e milenares antepassados, significa o jaguar. Para espanto geral, um satélite da NASA efetuou o seu levantamento e eis a surpresa. O perfeitíssimo contorno desse lago nos mostra desde o espaço sideral a imagem de um enorme jaguar em posição de ataque, maravilhoso em seus mínimos detalhes. Patas distendidas, mandíbulas abertas e ainda por cima um outro lago secundário tem o formato de um animal por ele sendo perseguido. Obviamente quem batizou o lago fez com pleno conhecimento de causa, pois o contemplou desde o espaço sideral, aproximando-se ou também orbitando a Terra. Talvez a resposta a esses intrigantes enigmas esteja também nessa antiquíssima tábua babilônica, que sem meias palavras ou quaisquer outros rodeios descreve claramente através dos seus caracteres cuneiformes a chegada dos antigos astronautas, vindos de distantes galáxias para o nosso planeta. Astronautas no passado remoto. Não há outra explicação mais lógica do que esta para o emprego de certos tipos de tecnologia, obviamente inexistentes na antiguidade conhecida e algumas delas até mesmo inexistentes nos dias atuais. Esse enorme pilar, situado desde tempos imemoriais e por isso mesmo reverenciado em Nova Delhi, Índia, foi construído com uma liga metálica ferrosa, impossível de ser reproduzida com a nossa atual tecnologia. E além de tudo é inteiramente inoxidável. Calcula-se que antedate a 1500 a.C. E além de todos os seus outros intrigantes mistérios, o Egito nos fez ainda uma estranha surpresa. Essas duas enormes estátuas, situadas em Tebas às margens do Nilo e conhecidas como os Colossos de Memnon, por durante vários milênios e até o ano 126 d.C. emitiam ao nascer do Sol uma estranha vibração sonora audível a grande distância. Talvez um equipamento eletrônico no seu interior que produzisse tal efeito para saudar o astro-rei.
E quem sabe uma continuidade da veneração que a este astro era dispensada na perdida Atlântida. O cartucho real nelas gravado tem o nome do faraó Menófis III, da 18ª dinastia, que por sinal era um grande iniciado, e o seu reinado foi de 1417 a 1379 a.C. Como tal prodígio pôde durar tanto tempo? A sacrossanta Sekhmet, temível deusa leoa do Antigo Egito, a dama que gosta do silêncio, sempre venerada nos soturnos templos subterrâneos, padroeira também, dentre vários outros atributos, de uma avançada ciência médica que revolucionou a antiguidade. Seu simbolismo oculto referia-se à constelação de Leão, coração do zodíaco. Os médicos egípcios eram desde crianças reclusos em templos denominados a Casa da Vida, onde obtinham conhecimentos secretos impossíveis de existir naqueles remotos tempos. Certas múmias apresentam notáveis casos de implantes, trepanações, cirurgias ósseas e muitas outras coisas que a ciência médica somente conseguiu alcançar a partir do século XX. Os egípcios inventaram a anestesia, os antibióticos, as suturas, o primeiro esparadrapo, praticavam as próteses ósseas e dentárias, e até mesmo utilizavam vacinas. Quem transmitiu isso a eles? Exatamente alguém que a tradição egípcia denominou o sábio Imhotep, também associado ao deus Ibis Toto, que por sinal também transmitiu àquela civilização nos seus primórdios o conhecimento de todas as ciências, dentre as quais a arquitetura, a astronomia, a escrita hieroglífica, por sinal a mais avançada de toda a antiguidade, e etc. O hermético Toto, a Ibis, que por sinal acha-se estampada no Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, era esotérica e iniciaticamente associado ao perdido continente da Atlântida. E talvez para a posteridade, no Templo de Colombo, os antigos e milenares cirurgiões egípcios deixaram neste relevo os modelos dos seus eficazes instrumentos de trabalho, alguns deles até mesmo copiados ou aperfeiçoados pela nossa moderna medicina. A distante Turquia, outra imensa rede de túneis subterrâneos perfeitamente escavados na mais remota antiguidade e através de técnicas incrivelmente avançadas, foi também encontrada. Qual a sua finalidade e que civilização perdida construiu resulta em mais outro intrigante mistério que talvez nunca venha a ser desvelado. A Bíblia tinha razão? Nesta imagem, uma antiga representação pictórica medieval da lendária Torre de Babel. Segundo os relatos bíblicos, os homens de maneira blasfema intentaram construir uma torre que tocasse o céu, para desse modo se igualarem a Deus em poderio e glória. Os mesmos relatos dizem que o Senhor, tomado de fúria, antes de a destruir disse, desçamos, exatamente no plural, e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Sim, a Bíblia tinha razão. O arqueólogo Robert Coldevey, acreditando na lenda, descobriu em 1899, nas ruínas da Babilônia, os restos de uma imensa torre, guardada por um colossal muro e mais de 300 torres menores e fossos. Este verdadeiro gigante da mais remota antiguidade deve ter realmente alcançado uma altura imensa, e foi destruído de maneira tão violenta que, segundo relatam as inscrições, Alexandre Magno, o Conquistador, muito tempo depois teve que empregar cerca de 10.000 homens para retirar os seus escombros, o que demandou 800.000 dias de trabalho. A narrativa bíblica do dilúvio, por sua vez, espantosamente encontrou sua confirmação nesta tabuinha babilônica, localizada em 1850 nas ruínas de Nínive pelo arqueólogo George Smith. Seus caracteres dizem: depois que carreguei toda a colheita da vida, embarquei-me no navio com minha família e meus parentes, os animais e o gado do campo. Entrei no navio e fechei a porta. Quando a jovem aurora brilhou, dos alicerces do céu ergueu-se uma nuvem negra. E tudo que é brilhante convertisse em trevas, o irmão já não vê o seu irmão. Os deuses temiam o dilúvio. Durante 6 dias e 6 noites o vento e a inundação continuaram a marchar. O furacão subjugou a terra. Quando surgiu o 7º dia, o furacão amainara. O dilúvio cessou. Contemplei o mar, sua voz estava muda, e toda a humanidade se transformará em lama. Infelizmente, o restante da narrativa, aquele que seria o capítulo mais importante, estava faltando.
Contudo, a lição que nos resta é que a narrativa de um grande dilúvio, por sinal igualmente fazendo parte das tradições de vários povos do planeta, faz alusão a uma grande catástrofe ocorrida há muitos milênios, sem dúvida alguma a submersão do continente Atlântico. E assim eram as imponentes e refinadas edificações da cultura maia. Aliás, a perdida civilização maia representa outro intrigante e inexplicável enigma do passado. Em tempos muito recuados, ela construiu enormes pirâmides e suntuosos templos, isso em uma vasta região que abrangeu os territórios em que hoje se situam o México, Honduras e a Guatemala. Quando os conquistadores espanhóis chegaram às terras dos astecas, passaram por essas antigas ruínas, encobertas pelas densas florestas. E atonitos souberam que os próprios astecas as desconheciam, bem como não sabiam da antiga existência do povo maia. O maior de todos os enigmas, contudo, é que tal avançada civilização, cuja escrita por sinal até hoje não pôde ser decifrada, ao invés de se expandir cada vez mais, sofreu uma espécie de implosão movimentando-se de fora para dentro, ou seja, abandonando as florestas às suas suntuosas e imponentes cidades, desaparecendo sem deixar quaisquer vestígios em um centro formado por um triângulo imaginário que compreende as portentosas ruínas de Tikal, Naranjo e Piedras Negras. A serpente emplumada, encarnação do deus Quetzalcoatl, adorada desde os tempos muito remotos quando existiu uma outra desconhecida civilização conhecida como pré-azteca, ou ainda tolteca, da qual nada se sabe. Esse deus simboliza a figura mitológica que veio do céu, desde a terra do sol nascente, para trazer a civilização à terra. Detalhe curioso é que por toda a antiguidade o símbolo da serpente era de fato associado aos extraterrestres, também aos primeiros iniciadores da raça humana. Segundo a tradição, Quetzalcoatl, ou quem usava este nome, vestia um longo manto branco e ensinou as ciências ao povo, corrigindo costumes e estabelecendo leis. Após isso, partiu na direção do mar, regressando à terra de onde viera, consumindo-se em chamas, e seu coração transformou-se em uma estrela matutina. Os grandes mestres da pintura clássica, bem como os artistas que produziram os afrescos de várias catedrais seculares, eram todos iniciados e, portanto, tinham um grande conhecimento de causa. Sabiam o que estavam fazendo, e além de tudo deixaram para a posteridade muitas sutis mensagens veladas, as quais ainda hoje podem ser vistas e devidamente entendidas por todos aqueles que as olharem com a devida atenção. Nesta imagem vemos a Virgem Maria e o menino Jesus, tendo ao fundo, assinalada, a nítida imagem de um OVNI. Outra surpreendente pintura medieval nos mostra, desde uma época em que nem sequer se sonhava com máquinas voadoras, a representação de um anjo, cruzando o céu dentro de um engenho que por sinal se assemelha a um outro OVNI. E eis uma representação da estrela de Belém, aquela que guiou os reis magos e surgiu na época do nascimento de Jesus Cristo. A bordo dela, outro anjo que a tripula, bastante sutil. Hoje em dia, diversos pesquisadores do realismo fantástico abraçam a ideia de que Jesus seria um extraterrestre, aqui propositadamente deixado pelos nossos mentores cósmicos, os primeiros iniciadores, de modo a propiciar uma nova etapa na evolução espiritual do homem. Portanto, a tal estrela nada mais seria do que o OVNI que trouxe a criança, entregando-a às pessoas de confiança previamente escolhidas para abrigá-la. Mais uma antiga pintura medieval mostrando a Virgem Maria, adorada por uma dama. Ao fundo, outro OVNI espreitando a cena. E essa talvez seja a mais expressiva de todas. Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria, abençoam algumas pessoas desde as nuvens. E logo abaixo deles, uma esquadrilha inteira de OVNI. Não há como negar a insistente presença dos OVNI na nossa atmosfera. Porém, um certo tipo deles se utiliza de uma estranha maneira para atingir o nosso mundo tridimensional. Este, por exemplo, foi flagrado quando se materializava em meio a uma formação energética que lembra uma nuvem. E nesta foto, um jovem casal norte-americano recentemente flagrou uma estranha formação lenticular no céu, vista na parte superior à esquerda, um verdadeiro portal temporal, ou mesmo dimensional, por onde penetram e se deslocam certos tipos de OVNI. E essas máquinas fantásticas, ainda muito além da nossa compreensão, deixam as suas visíveis, e além de tudo incontestáveis, marcas quando tocam o nosso solo.
E essas marcas se espalham por vários países, tornando-se indeléveis pelo simples fato de terem sido causadas por uma espécie de energia tão misteriosa quanto intensa, a qual incrivelmente faz o solo atingido se tornar estéril para todo sempre. Tal fantástico fenômeno é denominado efeito solo UFO, e faz com que os solos fiquem verdadeiramente tão estéreis e ressecados que até mesmo se tornam incapacitados de receberem qualquer tipo de hidratação. Neles, nenhum vegetal jamais poderá sobreviver e da mesma forma nenhuma semente jamais conseguirá germinar. Além disso, essas partículas de terra cristadas simplesmente rejeitam a água e tendem a flutuar indefinidamente. Somente o cientista norte-americano Ted Phillips tem cerca de 500 amostras diferentes, obtidas em várias partes do mundo onde ocorreram pousos de OVNI, todas elas apresentando essa mesma insólita e inexplicável característica. Nada sabemos quanto à verdadeira natureza do incomensurável universo e tampouco quanto às suas desconhecidas e talvez fantásticas propriedades. Muito possivelmente, certos tripulantes dos OVNIs se utilizam do antitempo e da antimatéria para se movimentarem livremente através do espaço sideral, vencendo distâncias enormes sem qualquer empecilho. Os chamados buracos negros podem ser verdadeiros atalhos, dimensionais ou até mesmo temporais, conforme já suspeita a física de vanguarda. Assim, também já se sabe que o tempo não existe em escala cósmica, sendo apenas uma unidade arbitrária e referencial criada por nós mesmos, tendo como base a rotação da Terra. O fator velocidade também influi nesse particular. No que concerne a nós, terrestres, de acordo com a tabela de Meyer, uma hipotética espaçonave que abandonasse a Terra rumo ao espaço sideral com a velocidade um pouco superior à da luz faria com que ocorressem uma contração de idades e do próprio tempo para sua tripulação. Além dos 2 anos de viagem, um fenômeno verdadeiramente fantástico ocorreria. Essa tripulação teria viajado rumo ao futuro. E quando retornasse à Terra não encontraria mais aquilo que aqui deixaram, talvez nem mesmo a própria Terra. Aos 20 anos de viagem teriam decorrido aqui na Terra 270 anos. Aos 25, 910 anos. Se essa espaçonave viajasse por 30 anos, na Terra teriam decorrido 3.100. Se continuasse para os 35 anos, aqui teriam se passado 10.600 anos. Aos 40 anos de viagem aqui transcorreriam 36.000 anos. Se continuasse para os 45 anos, aqui seriam 121.000 anos passados. E se chegasse aos 50 a contração de tempo seria de 420.000 anos, e assim sucessivamente. O conceito de tempo dentro da espaçonave, portanto, deixou de existir na medida em que o conhecemos. Albert Einstein, um dos maiores gênios que a humanidade conheceu, esteve envolvido em vários projetos secretos do governo norte-americano, dentre os quais a criação da primeira bomba atômica, o Projeto Filadélfia, ligado à teoria dos campos magnéticos e à invisibilidade, e também na pesquisa que tange a problemática dos OVNI. É de sua autoria uma sentença bastante misteriosa: os discos voadores existem. Eles são tripulados por uma raça que deixou a Terra 20.000 anos e retornam às origens. Dá realmente o que pensar. Isso nos remete novamente às estranhas experiências genéticas que os humanoides aqui realizam. Lembremos que eles dizem algumas mulheres terrestres, as suas cobaias, e também as vítimas, que mediante tais projetos, estão buscando aquilo que lhes pertence, querem preservar a semente. Relembremos por oportuno, que igualmente dizem poderem viajar através do tempo e até mesmo revertê-lo. E que o seu mundo de origem está em fase de extinção, e que as suas fêmeas, devido a um acidente, se tornaram estéreis. Lembremos, ainda uma vez, que tais crianças, os frutos dessa miscigenação forçada de raças, estão se tornando muito parecidas conosco. Parecidas até demais. Só que não são nossas, são deles. E são eles. Uma adaptação ao nosso mundo. Sem dúvida. Uma ameaça futura. Uma eventual invasão, um verdadeiro retorno às origens. Muito provavelmente, o mundo deles, situado precisamente no nosso distante futuro, não estaria em fase de extinção.
Justamente por isso, não devemos encarar com benevolência ou mesmo quaisquer tipos de esperanças a presença de certos tipos de OVNI e dos seus tripulantes aqui no nosso pequeno mundo. Um verdadeiro paraíso, um fértil oásis, em meio ao universo e que certamente deve ser alvo de algum tipo de cobiça externa. Também não se deve fazer da ufologia um objeto de culto ou mesmo uma religião, pois existem vários espertalhões, assim como dezenas de desonestos e outros refinados vigaristas, enriquecendo às custas disso. De fato, várias as raças que nos visitam. E por conseguinte, tal como bem o sabem alguns órgãos governamentais, científicos, de informação e segurança das grandes potências mundiais, existem aquelas benévolas, que por sinal são poucas e talvez apenas uma, assim como existe a maioria delas, umas malévolas, outras indiferentes, ou mesmo aquelas que de certa forma são bastante perigosas e até hostis. Tanto lhe se interessava. Foda pra caralho. Realmente poucos sabem. Realmente você tem coragem, tenho que admitir. Mas o que mostramos não é nem 1% do que temos para postar. Então, já que você é o bichão, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Você tem coragem pra isso, cuzão? Então a gente se vê no próximo vídeo.